eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Na videoaula anterior, eu falei um pouco com vocês sobre comparação de frações com denominadores iguais. O que eu falei com vocês? Que quando os denominadores são iguais, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos comparar os numeradores. Aquela fração cujo numerador for menor é a menor fração. Aquela fração cujo numerador for maior é a maior fração. Então, o livro agora vai propor para vocês a comparação de frações com denominadores diferentes. E depois nós começamos a fazer as operações com frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. E para isso, a gente tem que saber uma coisa chamada mínimo múltiplo comum, que é MMC. Tá? Tem até umas outras formas lúdicas a gente chegar, né, a essas frações com o mesmo denominador, mas eu já quero mostrar para vocês a forma prática, tá? Que é utilizando o MMC, porque vocês já estão no 5º ano, é um conhecimento muito importante para vocês. Mas para eu ensiná-los o MMC, múltiplo, né? Mínimo múltiplo comum. Múltiplo vocês já sabem o que é, né? Qual que é o múltiplo de um número? É o número multiplicado por 0, 1, 2, 3. Os múltiplos de um número vocês já sabem. Só que agora eu quero apresentar para vocês uma outra coisa, que é uma decomposição dos números, antes de nós irmos para o MMC e voltarmos lá para a comparação de frações com denominadores diferentes e continuarmos as operações com frações. Então, nós vamos dar uma pausa rapidinha no livro, tá? Nós não vamos utilizar o livro em algumas videoaulas, mas é muito importante por conta desse conhecimento que eu quero trazer para vocês também, tá? Hoje nós vamos falar sobre números primos e números compostos. É muito importante, prestem bastante atenção, tá bom? Então, olha aqui, observe a seguir os divisores dos números naturais, de 1 a 12. Divisor de um número, gente, o que é um divisor de um número? Presta atenção. Divisores de um número são aqueles números que a gente divide e o número não tem resto. Então, olha aqui, o divisor de 1 é só 1. O divisor de 4 é 1, 2 e 4. São esses 3 números, porque 4 dividido por 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2 e 4 dividido por 4 dá 1. Não tem resto, entenderam? Então, o conjunto dos divisores de um número são aqueles números que a gente divide, né? Esse nosso número, e não tem resto. Divisores de 7 é só 1 e 7. Divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Porque se eu dividir 10 por qualquer um desses números, gente, não tem resto. Divisores de 2, 1 e 2. Divisores de 3, 1 e 3. Divisores de 5, 1 e 5. Divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Divisores de 11, 1 e 11. Divisores de 9, 1, 3 e 9. E divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Por quê? Porque se eu dividir 12 por todos esses números aqui, não tem resto. Ana Paula, por que o 7 não faz parte? Gente, 12 dividido por 7 não dá um número exato. Por isso que ele não faz parte do conjunto dos divisores. Deu para vocês entenderem? Então, o conjunto dos divisores de um número são aqueles números que eu divido esse meu número por ele e não tem resto. Beleza? Uma curiosidade. Os divisores de um número sempre começam por 1 e sempre termina com o número mesmo, tá bom? Prestem atenção. Nós notamos que os divisores dos números 2, 3, 5, 7 e 11 são apenas 2 números, que é o 1 e o próprio número. Perceberam? Os demais números, com exceção do 1, possuem mais de 2 divisores. Os números primos, gente, são aqueles que possuem apenas 2 divisores. Vocês estão vendo aqui, olha, esse aqui possui só 2 divisores, esse possui só 2, esse também. Os outros, exceto 1, possuem mais de 2 divisores. Quando um número possui só 2 divisores, que é o quê? O 1 e ele mesmo, nós chamamos esses números de números primos, tá? Não é porque o número é filho da tia, que é seu primo, não, tá, gente? Por gentileza, são os números primos. Por quê? O que são números primos? Então, já aprendi. Vamos lá, o que eu já aprendi hoje? Eu já aprendi como achar os divisores de um número, né? Eu já sei quais são, né, os divisores de um número. O que são, né, esses divisores? E agora eu já sei o que são números primos. Eu sei que números primos são aqueles números que só tem 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Beleza? Olha só, como esses dois divisores devem ser diferentes, o número 1, a gente não pode considerar o número 1 como número primo, tá bom?
E o número composto são aqueles maiores do que 1 e que possuem mais de 2 divisores. Tá? Então, aqueles que têm mais de 2 divisores nós chamamos de números compostos. E os números que têm apenas 2 divisores, números primos. A palavra primo vem do latim e significa primeiro. Os números primos são os primeiros na medida em que geram todos os demais números naturais pela multiplicação. Olha que interessante, gente. Assim, todo número composto pode ser escrito como produto de números primos. Olha que bacana. Primo vem de primeiro. Os números compostos, na verdade, eles são originados pelo produto, pela multiplicação dos números primos. Olha só, eles podem ser decompostos. O que é decompor, gente? Decompor é você destrinchar em números primos, em fatores. Fator é multiplicação em fatores de números primos. Então, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, 2 números primos. Olha só. O 36, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. O 105, 3 vezes 5 vezes 7. Viu que interessante? Ana Paula, e como que eu acho aqui quais são os números primos que multiplicam? Espera aí um pouquinho que nós já vamos ver. Vamos falar um pouquinho agora do crivo de Eratóstenes. Nossa, que nome horroroso, Ana Paula. Crivo de Eratóstenes. Para que serve isso? De onde que surgiu esse nome ridículo? Não é ridículo não, é só diferente. Vamos lá. Existe um dispositivo prático que permite determinar se um número é primo ou não. Esse dispositivo, conhecido como crivo de Eratóstenes, foi desenvolvido há cerca de 2.300 anos pelo matemático grego Eratóstenes, tá? Veja como a professora de Marina obteve os números primos de 1 a 70 utilizando esse dispositivo. Olha só, como que ela conseguiu obter todos os números primos de 1 a 70? Que são números primos quintuano, são aqueles que são divisíveis só por 1 e por ele mesmo. Olha só, ela escreveu todos os números de 1 a 70. Então aqui, ó, escrevemos a sequência dos números naturais de 1 a 70 e riscamos o 1. Risquei o 1, tá vendo? Em seguida, nós contornamos o número 2, tá? E riscamos os seus múltiplos. Quais são os múltiplos de 2, gente? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. É como se eu multiplicasse de 2 em 2. Em seguida, nós contornamos o número... Contornei o número 2, desculpa. E risquei todos os múltiplos dele. Agora eu vou contornar o próximo número que não está riscado, que é o 3. E vou riscar todos os múltiplos dele. Depois eu vou contornar o próximo número que não esteja riscado e riscar os múltiplos dele. No final, gente... todos os números que estão contornados são os números primos. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês, tá? Olha aqui, contornamos o número 3 e multiplicamos os seus múltiplos, pois eles não são primos. Depois continuamos esse processo para os números que não foram riscados, até que não haja mais números a serem riscados ou contornados. Os números contornados são os números primos da sequência de 1 a 70. Olha que interessante, eu fiz... aqui uma atividade, olha só. Utilizando o crivo de Eratóstenes, determine os números primos compreendidos entre 1 e 150. São esses aqui. Essa aqui é a resposta. Mas como a gente obteve essa resposta? Olha só. Eu fiz esse quadro de 1 até 150. Ana Paula, eu preciso fazer isso? Não, gente. Isso aí é só para mostrar para vocês como vocês acham esses números primos, tá? Então, olha aqui. Eu risquei o número 1 e contornei o número 2, né? Circulei. Agora eu vou lá e vou riscar todos os múltiplos de 2, que é o... Aqui, ó. Risquei todos os múltiplos de 2. Agora eu vou contornar o próximo número que não está riscado. E vou riscar todos os múltiplos dele. E assim por diante. Olha só, o próximo é o 5. Então eu vou circular o 5 e vou riscar todos os múltiplos dele. Aí o próximo vai ser o 7. Então nisso nós vamos ver que quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Entenderam? Olha aqui, ó. Circulei o 5 e depois vou riscar todos os múltiplos de 5. Fazendo isso no final, aqui eu desculpa, gente, teria só até o 100, mas se fosse até o 150, depois no final eu vou ver que todos esses de amarelo aqui, olha, são os números primos, ok? Olha só, agora nós vamos aprender uma coisa muito importante, que é a decomposição de números em fatores primos. Lembra que nós falamos que os números compostos nada mais é do que a multiplicação de números primos? Então, a gente consegue decompor esses números compostos em fatores primos. Como assim? Eu vou explicar aqui para vocês algum exemplo.
alguns exemplos. Por exemplo, o 36, gente. Vamos lá. Qual que é o primeiro número primo que divide o 36? Olha só, 36 dividido por 2 dá quanto? 18. Enquanto ele for par, nós vamos dividindo ele por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Agora ele já não é par. Qual que é o próximo número primo que eu posso dividir 9? É o 3. 9 dividido por 3, 3. E agora, o próximo número primo é o 3 ainda, que vai dar 1. Chegou o 1, quer dizer que eu acabei de decompor o meu número. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Esse pontinho aqui é a multiplicação, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Porque olha aqui, gente, o 2 aparece quantas vezes? 2. O 3 aparece quantas vezes? 2. Olha aqui, 40. É um número composto e eu quero colocá-lo em fatores primos. Então, vamos começar a dividir por um número primo, que é o 2. Sempre que o número é par, eu começo dividindo por 2. Então, 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Vocês estão vendo que enquanto tem um número par, eu vou dividindo por 2? Agora 5 eu divido por 5, que vai dar 1. Vocês estão percebendo que do lado desse traço que eu faço só tem números primos? Olha aqui. Então, 40 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que é a mesma coisa, o 2 não está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes? É a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 5. Estão vendo, gente? Não é complicado. Olha o 55. Não dá para começar dividindo por 2, então eu começo dividindo por 5. 55 dividido por 5 dá 11, e 11 dividido por 11 dá 1. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 11, ok? O 100. 100 dividido por 2 dá 50, dividido por 2 dá 25, dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que é 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Eu estou decompondo o número 100, tá? Em fatores primos. E o que são números primos? São aqueles que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. 250 dividido por 2 dá 125. Agora eu não consigo dividir por 2 mais. Não consigo dividir por 3 também, então vai ser por 5. 25 por 5, 5 e por 5, 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 5 elevado ao cubo, ok? Vamos decompor esses números aqui, olha, gente, mais exemplos, tá? Olha o 1024. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. O 1024 é a mesma coisa que 2 vezes 2, 10 vezes, ou seja, 2 elevado a 10. Olha o 180. Por 2, 90, por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5 e por 5, 1. Isso é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5, ok? O 300. Dividido por 2, 150, dividido por 2, 75, dividido agora por 3, tá? 25 por 5, 5 por 5, 1. Isso é 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Por que isso, Ana Paula? Porque o 2 está repetindo 2 vezes e o 5 2 vezes também. Olha o 270. Por 2, 135, por 3, 45, por 3, 15, por 3, 5 e por 5, 1. 270 é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 5. O 120. Toda vez que o número é par, gente, eu começo dividindo ele por 2. Dá 60, por 2, 30, por 2, 15, agora por 3, 5 e por 5, 1. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 5. O 920. Por 2, 460, por 2, 230, por 2, 115, por 5, 23 e por 23, 1. Isso é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 5 vezes 23, que são todos números primos. Olha o 600. Por 2, 300, por 2, 150. Esse por 2 aqui é dividido por 2, tá, gente? 150 dividido por 2, 75. Dividido por 3, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Isso é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Agora, mais esses aqui, ó. 625 dividido por 5, 125. Dividido por 5, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. 5 elevado à quarta potência. 35 dividido por 5, 7. Dividido por 7, 1. 5 vezes 7. 94 dividido por 2, 47. E dividido por 47, 1. Que é a mesma coisa que 2 vezes 47.
70 dividido por 2, 35, dividido por 5, 7 e dividido por 7, 1, que é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 7. 400 dividido por 2, 200, dividido por 2, 100, dividido por 2, 50, dividido por 2, 25, dividido por 5, 5, dividido por 5, 1, que é 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Vocês viram que nós conseguimos decompor todos esses números compostos em fatores primos? Aí, Ana Paula, eu senti um pouco de dúvida. Não tem problema, não tem problema, nós ainda estamos vendo isso. Eu vou pedir para que vocês façam a decomposição desses números aqui em fatores primos e escrevam no seu caderno o que é um número primo, tá? E eu volto na próxima videoaula fazendo a correção. Ana Paula, alguns aqui eu não consegui fazer. Não tem problema, a professora vai ainda explicar com mais calma para vocês, tá bom? Gente, é muito gostoso esse conteúdo e nós vamos aprendendo, vamos amadurecendo ainda mais o nosso conhecimento na matemática. Olha, um grande abraço para vocês, eu estou com muitas saudades, façam com muito capricho, anotando o número da videoaula, a data, tá bom? Porque logo, logo nós vamos pegar os cadernos para ver como que tá aí, tá bom? Um beijo para vocês e lembre-se, juntos no caminho certo.